do povo de Deus. Se liga aqui. Olha, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins. A pastora Tatiana Fernandes é a nossa menina da mesa de hoje, do Ministério Reobote de Mesquita. O pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. E o doutor Dácio Miranda, que é psicólogo. Todo mundo já aqui à mesa para nós começarmos aqui o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes conta o seguinte: olha, difícil é chegar nessa época do ano e não desanimar ao perceber que mais uma vez os nossos sonhos não foram alcançados. É aquela expressão de frustração, né? De olhar para trás e falar, poxa, eu queria tanto realizar isso e não rolou. Será que, pergunta ela, sonhar é uma bobagem? É possível que esteja sonhando errado, às vezes sonhando com a coisa errada, do jeito errado? O que você acha? E se o sonho for errado, como recomeçar e sonhar da maneira correta? Como alcançar os nossos objetivos? O que fazer quando nossos sonhos não dependem apenas de nós? Quando o sonho depende de outra pessoa, tem sonho que depende de um monte de gente. Isso é sonho ou não é sonho? Como não desanimar quando buscamos tanto algo que não acontece? Estudar e se formar e não conseguir um bom emprego? Lutar há tantos anos e não ter dinheiro para estudar e dar um bom estudo aos filhos? Mais um ano sem alcançar a casa própria? Mais um ano solteiro, solteira? Mais um ano sem ter meu ministério reconhecido pela igreja? Tudo isso, diz a nossa ouvinte, é difícil demais. É por isso que eu vou dizer a você, ouvinte, coração, viu? O assunto é quente. O assunto é quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Doutor Dácio, eu começo ouvindo o senhor, nosso psicólogo aqui à mesa, para nós começarmos o nosso Debate 93 a partir da pergunta: será que sonhar é uma bobagem? Doutor Dácio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R., bom dia a todos os debatedores aqui comigo, a esse grande público que nos assiste, que nos ouve. Sonhar não é uma bobagem, J.R., sonhar é saudável, porque é o início de qualquer é o início de qualquer possibilidade que a gente pode realizar na vida. O que ocorre é que o sonhar tão somente não é por si só suficiente. Por isso que a gente vive essa síndrome de dezembro do sonho frustrado, né? Que todo ano nós vivemos. Por quê? Porque o sonho requer uma arquitetura, requer um projeto e um planejamento para a execução desse projeto. E na maioria das vezes essas questões não se realizam. Elas ficam apenas no sonho
E, portanto, passa um mês, 2, passam 12 meses e nós vivemos essa síndrome da frustração do sonho em dezembro. O problema é o seguinte, JR, que embora seja muito fácil, seja saudável sonhar, o sonho, a realização desse sonho é difícil. É difícil porque ele requer enfrentamento, além do planejamento e do projeto, o enfrentamento da perseverança, das dificuldades. E o que acontece na maior parte das vezes? Nós ouvimos pessoas que às vezes dão testemunho de realizações de sonhos, mas elas contam por atalho. Ou seja, elas contam o lado fácil da realização daquele sonho. Mas entre o sonhar e ter a realidade, há um trajeto longo e difícil, muito difícil, que não é relatado. E o que transparece a todos nós? Transparece que sonhar e realizar é fácil. Molezinha. É molezinha, e não é. Então eu queria, JR, dizer que, se você me permite, dar 2 títulos de filmes, de livros. Um é do Augusto Cury, Nunca Perca a Realização dos Seus Sonhos. E o outro é da Bel Pace, que é A Menina do Vale. Eu queria, se você ainda me permite, dar apenas 10 tópicos que as pessoas precisariam refletir sobre a realização de seus sonhos. É possível? Claro. Então, o primeiro deles tudo é possível se você decide com talento e vocação. Você pode mudar seu destino com imaginação e conhecimento. Terceiro, não se preocupe com sua idade. Quarto, descubra quem te inspira e por quê. Quinto, seja acelerado, mas tenha paciência. Sexto, acostume-se a aprender com seus erros. Sétimo, esqueça o glamour. Oitavo, pequenas coisas fazem a diferença. Nono, saia de sua zona de conforto. E 10º e penúltimo, tenha iniciativa. E por fim, que está na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem, eu quero agradecer já inicialmente aqui, doutor Dácio, provavelmente, doutor Dácio, os nossos ouvintes vão solicitar as 10 aí, e aí a nossa equipe já pega aí com o senhor para poder facilitar o encaminhamento para os nossos ouvintes, se o senhor assim nos autorizar. Sim. Pastor Guilherme Costa, muito bom dia, querido, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Também quero ouvir a sua opinião. Será que sonhar é uma bobagem, pastor? Bom dia, querido JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado. Que alegria estar mais uma vez aqui no debate 93. Sonhar não é uma bobagem, muito pelo contrário, os sonhos fazem parte da nossa vida, os sonhos dão um brilho especial na nossa vida. Os sonhos nos inspiram, nos motivam, nos movem, muitas vezes somos movidos por esses sonhos, e sonhar é muito importante. A vida sem sonhos se torna uma vida chata, se torna uma vida muitas vezes amargurada. Nós precisamos sonhar. Mas eu gostaria de dizer, JR, o seguinte: sonhar não custa nada, mas realizar este sonho pode custar alguma coisa. O Senhor Jesus, ele nos dá um conselho muito importante em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, quando ele diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos dos gastos, para ver se tem condições de terminá-la, para não acontecer que depois de haver lançado o alicerce, não a podendo terminar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Jesus está nos dando uma aula de planejamento, de administração. Então o sonho é o pontapé inicial, mas você precisa transformar o seu sonho em um projeto de vida, em um planejamento. Você precisa construir ações que verdadeiramente vão te levar à realização deste sonho. Então é necessário planejar. O planejamento é fundamental para que possamos alcançar os nossos sonhos. Um dos nossos ouvintes conta: tudo é no tempo de Deus, gente, mas ter uma meta e concluí-la etapa por etapa é fundamental. O problema, diz aqui o nosso ouvinte, é a afobação de muita gente.
Pastora Tatiana, muito bom dia, seja bem-vinda. Será que sonhar é uma bobagem? Pergunta a nossa ouvinte. Os dois companheiros que antecederam, pelo menos até aqui, estão dizendo que sonhar é bom demais, sonhar é uma bênção. Apontaram aqui alguns tópicos importantes para a realização dos sonhos, até para a gente entender que, embora sonhar não custe nada, realizar este sonho, ele demanda um empenho, pelo menos algum tipo de dedicação. Que pensa, querida irmã? Sim, bom dia, JR, bom dia, amados debatedores, bom dia, amados ouvintes, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E nós precisamos entender, concordo com tudo que foi dito, mas eu gostaria de lembrar aos amados ouvintes que nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus para a nossa vida. Nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus para as nossas vidas. Nem sempre aquilo que nós planejamos vamos conseguir executar com sucesso. Então, nós precisamos estar literalmente, colocar as nossas vidas no centro da vontade de Deus, para que diante o desejo do nosso coração, se for agradável a Deus, com empenho, perseverança, trabalho, confiança, fé, dedicação, conseguir alcançar aquilo que tanto almejamos. Pastor Ailton Desidério, querido, muito bom dia, seja bem-vindo também, que é o nosso debate 93 de hoje. Há uma diferença desse sonho sobre o qual nós estamos conversando e os sonhos, por exemplo, de José, pastor? Tem diferença entre aquele sonho e este sonho? JR, bom dia. É uma pergunta difícil, não é? Porque, bom, o sonho, ele é um projeto. Eu acabei de ler um livro em que o autor falava o seguinte, que um planejamento nada mais é do que sonhos com data. O sonho que Deus deu para José era algo que transcendia a compreensão, eu creio que até dele mesmo, no momento em que ele recebeu esse sonho. Mas tem uma semelhança no que diz respeito à fé que aquilo haveria de realizar. Ele compartilha com os irmãos, compartilha com a família que zombam dele, mas ele cria naquilo. Então o sonho é da ordem de algo que você crê, porque sonhar em algo que você não crê é um pesadelo. Agora, tem que se fazer uma diferença entre sonho e idealização. Tem gente que não sonha, tem gente que tem uma idealização. O sonho pode se estabelecer, a idealização não, porque o ideal é um ponto que nós estamos buscando, mas que nós não o encontraremos nesta vida. Ou seja, nós nunca chegaremos no ponto em que temos um bom trabalho, temos um bom salário, temos uma boa família, temos uma boa saúde, temos tudo que seja tão bom, em que nada esteja em desarmonia. Então, o sonho é aquilo que nos motiva. O sonho alimenta o sono, o sonho que nós sonhamos dormindo. E o sonho que nós sonhamos acordados, ele alimenta a vida, ele nos impulsiona na vida. No entanto, como aqui já foi dito e abordado, existem as fases e faz parte do sonho a frustração. Frustração, se você cita José, ele passou por várias frustrações, mas ele tinha uma convicção do sonho dele. Tanto é que ele está na prisão e no caminho da morte, mas ele lá está movido pelo sonho dele, onde Deus o tira. Então, o sonho é uma convicção que sabe trabalhar e superar a frustração. A frustração joga para frente, alimenta o sonho, e é uma relação dialética aí, frustração, sonho e frustração. Um dos nossos ouvintes diz aqui, minha gente, eu não quero seguir pelos atalhos, diz aqui um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte dizendo, olha, eu fiquei durante 6 anos orando para Deus me abençoar com a casa própria, para que meu filho viesse finalmente morar comigo. Foram noites de oração e lágrimas, mas Deus foi fiel e no tempo certo isso veio a acontecer. Conta aqui outro ouvinte, meu ano está uma tragédia, meu marido saiu de casa, tô sozinha com 2 filhas, mas do resto eu tô ótima, tenho trabalho, minhas filhas estão com saúde, eu também, o resto é trabalhar com a bênção de Deus. Olha a maneira uma pessoa enxerga uma dificuldade e um problema. Como é que você, ouvinte, quais são seus sonhos, hein? Sonho, meu sonho. Tá certo? Que você já entendeu, o sonho junto com o planejamento para realizar, não é aquela coisa assim que você, sabe, a pessoa às vezes tem um sonho que não tem nada a ver, não, sabe?
É preciso que você traduza esse sonho para uma realidade. Também não é diminuir, não. Dizer, eu não posso. Não é sonhar grande, como dizem as pessoas, sonhar amplamente, mas não sonhar além, para que você não tenha uma frustração. Mas vamos continuar discutindo isso aqui, até para a gente entender um pouquinho mais esse aspecto. Eu quero encorajar você a contar, compartilhar. Qual sonho você já realizou? Quais sonhos você ainda não realizou? E especialmente, o que você está fazendo para realizar o bendito seu sonho? Hein? O que está acontecendo? O que você está esperando aí? Está realizando o quê para que finalmente esse sonho aconteça? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação, minha gente, aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom demais ter a sua companhia. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Alguma vez você percebeu que estava sonhando errado, daí abriu mão e partiu para outro sonho? 58% dos nossos ouvintes disseram que já viveram isso sim, de sonhar errado, perceber que estavam sonhando errado e daí foram para outro sonho. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de vocês sempre muito importante. Quero só relembrar você que na página, no canal do YouTube da 93 FM está a entrevista na íntegra com o Dr. Deltan Dallagnol. E você pode acompanhar, pode assistir a íntegra e observando ali detalhes importantes sobre essas 10 medidas contra a corrupção que a 93 FM abraçou como uma das causas mais importantes neste ano. É um sonho, estamos trabalhando para realizá-lo. Faz parte do envolvimento, já são mais de 800 mil pessoas que assinaram. Ontem você viu isso? 900 mil. Já, então, o alvo é 1,5 milhão. Esse é o alvo, é o mínimo, né? Necessário para que o processo ande. Ou seja, o sonho é ter 1,5 milhão. Para que cheguemos a 1,5 milhão, então no Brasil inteiro, milhares e milhares de pessoas envolvidas com este objetivo, que você pode chamar de sonho. Vai ser realizado. Estamos trabalhando para realizá-lo. Sempre muito bom ter a sua participação e a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Querido ouvinte amado do debate. Estamos juntos no debate 93. Pastor Guilherme, é possível que uma pessoa esteja com sonho, e a gente fala sobre sonho aqui com o maior respeito, porque é difícil você imaginar se alguém chega para uma pessoa e diz, você está sonhando além do que você pode. Quanta gente já ouviu isso, né? Se os grandes criadores, inventores ouvissem palavras como essa, nós não teríamos algumas dessas grandes invenções disponíveis hoje aqui. Mas é necessário também que haja equilíbrio. Sim. Não é? Então, por isso que eu falei que é um negócio complicado estabelecer o ponto aqui. Por isso a pergunta da ouvinte: é possível que eu esteja sonhando errado? Olha, em primeiro lugar, é possível sim. Como a pastora Tatiane já falou, pastora Tatiana, você tem que, os seus sonhos, nós que somos cristãos, os nossos sonhos têm que estar em harmonia com os sonhos de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus. Mas eu também quero fazer uma outra ponderação, JR. É possível que eu esteja sonhando certo, mas que eu esteja planejando errado. Porque nós precisamos mensurar o tempo, o custo, né, as dificuldades, os obstáculos. Você pode sonhar com o que você quiser. Agora, alguns sonhos você vai levar aí 5 anos, 10 anos para realizar. Você vai ter um custo para a realização deste sonho muito maior do que se você tivesse talvez um sonho menor. Então, talvez eu esteja sonhando certo, mas não estou calculando e planejando de maneira correta o custo para a concretização deste sonho. Olha aqui, um dos nossos ouvintes, ela diz aqui, eu tenho um sonho de ter um filho com meu esposo, não é? Tá claro? Sim. Não, tá claro que eu não... Tá claro. Sim. Tá claro. Né? Que tem um sonho de ter um filho com o marido, então... Não é isso? Vamos Certo. Correto? Desenvolve. Nós estamos falando sobre planejamento, não é isso que o senhor falou, pastor? Exatamente, planejamento. Então, eu posso, né? A ouvinte pode planejar ter um filho com o marido, ela pode preparar o quarto, preparar o armáriozinho do menino, ou da menina, preparar o berço, comprar fraldas. Fala o nome dos negócios que tem, pastora.
Pra de criança. Vamos lá. Comprar fraldas, comprar banheiras, comprar banheira, comprar o berço, isso tudo mamadeira. Mas se não fizer o filho, não tem sonho. Tá certo? Sim, então, um exemplo simples aqui que o ouvinte nos passa, mas é dizer o seguinte, olha, tem um plano, você tem um sonho, você tem um plano, mas se não seguir as etapas desse plano, hein? É verdade. Sim, não, eu sei, eu não estou falando nada, nós estamos só no em aqui para o ouvinte pensar, hein? O em aqui, entendeu? Em, né? E aí, por exemplo, existem mulheres que têm dificuldade em engravidar. Sim. Então, talvez para realizar esse sonho, vai demorar um pouquinho mais, vai ter que ir no médico, fazer um tratamento. Existe um custo, existe um tempo. Investimento. Investimento. Tem uma coisa no sonho, até quando você, JR, faz essa ilustração aí, da mulher que quer engravidar, que tem um esposo, né? E eu vou pegar no tranco aí nesse negócio, mas aí entendi perfeitamente. Mas ela né? Ela mobiliou o quarto e tudo. Tem uma questão no sonho muito interessante, que é o medo da frustração. Sim. Né? E se não realizar? E se não acontecer? Né? Então, se nós estamos falando de sonho, assim, adequando a um projeto de vida, todo projeto tem as suas possibilidades, devem ser mensuradas, tratadas, mas daquilo não se estabelecer no primeiro momento como se planejou. No entanto, essa partícula condicional se, ela se interpõe como sendo algo que inibe o sonho. Aí eu fiquei pensando, quando você fala de engravidar, eu fiquei pensando em Abraão e Sara. Aqui o ouvinte nessa linha dizendo, tem que saber esperar. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Lidar com essa questão do tempo para a realização também não é fácil. Não é fácil. Mas eu também, pegando o gancho do pastor Isaías. Ailton, desculpe. Também conhecido como Isaías, gostei. Gostei do Isaías. Ficou bem para ele. Ato falho. Mas a frustração faz parte de qualquer sonho. Ela está inerente ao processo de sonhar, na sua execução, no planejamento. Quando você executa, você vai encontrar dificuldades. E não há nenhum sonho, que ainda há pouco um ouvinte falou isso do atalho, né, JR? Que ele não quer seguir os atalhos. Nenhum sonho se realiza pelos atalhos. Todos os sonhos, eles demandam um trajeto muito maior, que não é o atalho. O atalho é o que se revela quando você mostra a realização do sonho. Mas a execução desse sonho passa por um caminho onde a frustração você sempre vai encontrar, mas a persistência, a perseverança, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso faz parte de qualquer sonho. Se você não seguir isto, se você pensar que você não vai seguir isso, você está se enganando. E adaptação? Às vezes a pessoa tem um sonho e no meio do caminho, do processo, do planeta, ela tem que fazer uma adaptação. Até, por exemplo, uma pessoa que quer engravidar, percebe que não tem condição de engravidar, adota. Foi feita uma adaptação. Isso não é atalho, não é nada, mas, por exemplo, um ouvinte conta, sempre sonhei com uma mudança na minha vida financeira. Então ela conta que aos 40 ela prestou vestibular para a UERJ, passou e com 6 meses de formada ela foi diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo. Diz assim, graças a Deus, não é maligno, mas o meu sonho de prestar concurso e trabalhar na área em que me formei, esse meu sonho ficou para trás. Ou seja, não sei que área que é, mas por algum motivo ela não pode. Se não pode, ela olha a vitória dela. Formou, estudou, né? Universidade ótima e tudo mais. E agora ela tem que fazer uma adaptação. Uma adaptação, é verdade. Essa ilustração que você usou, JR, da gravidez, é muito bom para a gente comparar em relação ao sonho. Porque o sonho é como uma gravidez. Você primeiro tem que gerar este sonho, né? Cumprir as etapas. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 16, versículo 21, olha o que ele nos diz. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição
pelo prazer de haver nascido um ser humano no mundo. João 16:21. É mais ou menos o que acontece quando a gente sonha. Existe tristeza, existe as dores, existe as aflições, mas quando a gente consegue realizar o sonho, a gente nem se lembra, né, das dores, da aflição que nós passamos até chegar lá. E agora, há momentos que nós precisamos adaptar os nossos sonhos, JR. Infelizmente, não depende só de nós. Fatores externos realmente contribuem muitas vezes com a realização ou não deste sonho. Tem que adaptar. Quer ver uma coisa aqui, pastor? É um ouvinte nossa dizendo que ela quer casar e o marido não quer. Eles convivem, né? Coabitam, mas não tem. E ela diz, isso me entristece. Ele não quer casar, ele não gosta de sonhar, ele é acomodado. Eu tenho um sonho de abrir um negócio para nós dois, mas ele não ajuda em nada. Acha que se arroz e feijão tá em casa já é o suficiente. O que fazer quando o seu parceiro te impede de sonhar? Temos que ser obedientes a isso? De menina para menina. Uau. Bom, nós devemos ser obedientes a Deus e ter a sabedoria para conduzir o seu relacionamento dentro do seu lar. Prudência, eu acho que é a prudência em Deus. Eu quero falar para essa ouvinte que a primeira coisa que ela precisa fazer é colocar esse propósito, o propósito da transformação, da libertação, da modificação do marido dela em Deus e aguardar em Deus. Porque eu quero falar dessa ouvinte e quero pegar um gancho da fala que você disse, falando do sonho da mulher que queria ser mãe. Nós estamos falando para essa ouvinte, eu preciso que ela entenda que ela precisa colocar essa situação diante de Deus e aguardar, porque Deus, quando ele deu um sonho a José, quando Deus falou com José que iria honrar a vida dele, Deus não disse a trajetória e nem um tempo em que José alcançaria a vitória. E é assim que essa irmã deve proceder. Agora, em relação a filhos, eu gostaria, o JR, com a oportunidade concedida, de falar rapidamente, claro, um fato que aconteceu, um testemunho que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho, pastores, na minha vida muito grande de ser mãe. E eu não conseguia sustentar uma gravidez. Me planejei com meu marido, casei, fiz tudo bonitinho, mas não conseguia. E eu parti busquei os médicos na terra para tratamentos, para fazer inseminação, para fazer qualquer tipo de tratamento que eu conseguisse sustentar a gravidez. E eu coloquei a minha vida diante de Deus, eu me rendi ao Senhor, literalmente. Eu deixei de ter uma vida de crente sem compromisso e passei a ser crente com compromisso. Eu passei a ter uma vida de intimidade com Deus. E um mês depois que eu tomei uma postura, uma posição em Deus, eu engravidei da Fabiana. E eu não fiz tratamento nenhum para engravidar da Fabiana. Então Deus concedeu a Fabiana. Então eu tive Fabiana, a Fabiana vai fazer 19 anos, mas eu queria passar algo para você, ouvinte que me ouve, mulher que me ouve nesse momento, casal que está passando por esse momento melindroso. Não foi fácil. Quando eu entrei para ter a Fabiana, eu não tinha passagem para ter o parto normal, foi aplicada anestesia, eu tive choque anafilático, paralisou tudo, até o olho, então eu só piscava os olhos durante o parto todinho, mas eu tinha o sonho, eu tinha o desejo de ser mãe de 3 filhos. Então eu tive Fabiana, a Fabiana perfeita, Deus cuidou da Fabiana, é levita hoje da casa do Senhor. Mas eu tinha o sonho, JR, de ter mais 2. De ter o Fábio e a Fernanda. Porque eu escolhi os nomes quando eu namorava o meu marido. Nós escolhemos o nome quando nós namorávamos. E eu tinha o desejo de ter Fabiana, de ter Fernanda, de ter o Fabinho e a Fernanda.
Eu não desisti do meu sonho. Resiliência é a palavra, a capacidade, fé e resiliência, a capacidade de, em meio a situações difíceis, você renascer das cinzas. Amém. E mesmo tendo choque anafilático, eu engravidei do Fábio debaixo de uma direção de Deus, tive o Fábio e a anestesia... Teve choque outra vez? Subiu até o peito, a anestesia subiu até a altura do peito, foi controlado. E no da Fernanda foi o mais grave, porque o da Fernanda eu tive choque anafilático e parada respiratória. Mas eu tomei posse da bênção e eu pedi uma palavra para o Senhor. Senhor, se for da tua vontade, eu quero que o Senhor fale comigo. Se é para eu ir, se é para eu fazer. E a palavra que Deus me deu foi Levítico 12, a purificação da mulher depois do parto. Então eu sabia que eu ia passar pelo vale, eu sabia que o trajeto não seria difícil, como não foi, não seria fácil, como não foi fácil na vida de Josué, e como na vida de José, como não é fácil na vida de vários, como não foi fácil na vida de vários profetas e na vida de cada um de nós, mas confiei em Deus e obtive a bênção. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo o seguinte: todo ano eu sonho que vou encontrar meu grande amor para casar, olha aí, mas o ano passa e nada acontece. JR, deixa eu aproveitar Difícil, né? Difícil. A fala da pastora Tatiana e dizer o seguinte: no relato dela, você vê, ela teve um sonho, relatou que queria ter 3 filhos, os tem hoje, né, Sim, Tatiana? Sim. Mas olha só, entre querer o sonho, lá no tempo de namoro, e a realização de hoje, quanta dificuldade, quantos obstáculos, quanta barreira, quanto adversidade, quanta frustração, quanto tudo. Todos, ouvinte, todo sonho passa por isso. Para ele se realizar, tem que passar por isso. Até porque nesse processo é que Deus vai nos falar se você está no caminho errado, se você está no caminho certo, se você precisa reorganizar, idealizar um outro sonho, um outro caminho que possa modificar um pouco. Porque o que acontece na maioria das pessoas, elas pensam que sonhar é fácil. Sim. Até porque sonhar é apenas pensar e você idealiza. Realizar o sonho é difícil. É verdade. E todos passam por essa dificuldade. O que acontece na síndrome de dezembro, na frustração dos seus sonhos? É que você em janeiro sonha, mas você não faz mais nada além de janeiro. E nesse período todo de 10 meses, 11 meses, você para. E quando chega em dezembro, você faz o flashback e verifica que nada daquilo realizou. Por quê? Porque você não quis enfrentar as dificuldades que todo sonho demanda. E se você os enfrentar, você não só vai realizar, como você vai valorizar, como hoje creio que Tatiana valoriza esses 3 filhos que tem. Ouvinte dizendo: eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, hoje já estou no 4º período de Direito, conta aqui um de nossos queridos ouvintes aqui, outro irmão aqui dizendo: meu sonho no momento é ser mãe. Estou fazendo todos os exames necessários para solucionar um pequeno problema que tenho. Não estou parada, estou orando e estou agindo, diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte: meu sonho era viajar para Paris. Olha aí, um sonho bom, hein? Sonha direito, né? Hein? Sonho. Paris. Mas é um bom sonho. É? Olha aí, meu sonho... Não falei. Vamos lá, pastor. Depende. Paris continua sendo um lugar fantástico. Continua sendo. Nunca fui não, mas diz que é um lugar fantástico. Só conheço o aeroporto, quando nós fomos para Israel. Eu, os filhos da Viviane. Os filhos Gonçalves olhando lá do aeroporto. Paris é lindo, hein? Mas estava no aeroporto. Bom, meu sonho era viajar para Paris desde criança e ano passado eu consegui realizar, diz o ouvinte, sem fazer esforço. Ouvinte, aí não é sonho, isso é um milagre. Hein? Sem fazer esforço. Sem fazer esforço não é brincadeira não. Outro ouvinte: não basta ficar sonhando, tem que partir para a prática. Eu tenho fé em Deus e persistência. Lutei 7 anos até que Deus permitiu que meu sonho fosse realizado. Bolsa de estudos de 100%. Olha que benção. Tem que ter nota boa, não tem não, doutor Dácio? Tem que ter. Para receber a próxima bolsa? Sim, o CR tem que estar um pré-requisito.
Acima de 7, CR. Acima de 7? Mas acima de 7 é molezinha, é obrigação, né não? Não é não? Com Desidério. Com dedicação é possível. Ô Isaías, me diz uma coisa, o Isaías. Olha, o Isaías, diz uma coisa. uma revelação. 7 em geral é a média, né? A pessoa tem que estar no topo lá. Bom, ouvinte, depois você me conta qual foi a sua nota aqui, ó. No fim do ano que vem, no fim do ano que vem, eu me formo em direito para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém. Graças a Deus. Ouvinte, me fala aqui sobre as suas notas. Eu fiquei interessado agora. JR, eu quero enfatizar uma frase de uma das nossas ouvintes aí que você acabou de ler. Não estou parada. Essa frase tocou no meu coração. Porque é isso. A gente tem que sonhar, temos que calcular e temos que ir atrás. Né? Movimentar, fazer alguma coisa. O doutor Dácio falou aqui, a gente começa em janeiro, virada de ano, principalmente em igreja, que acontece aquele culto da virada do ano. Você faz um monte de promessa pro ano que vem, né? Não, esse ano, eu, até espiritualmente, né? Esse ano eu vou orar mais. Este ano. Vou ler a Bíblia toda. Vou ler a Bíblia 3 toda. vezes. Esse ano eu não vou faltar a escola bíblica dominical. Aí você faz projetos até para sua vida espiritual. Começa o ano, cadê? Que você não faz nada. Não planeja. Não planeja. Eu acho que a grande dificuldade nossa não é o sonho. É a falta do brasileiro sonha. O brasileiro, nós somos sonhadores, nós estamos aí com vários sonhos. Agora, o que nos falta às vezes é o planejamento para a execução de sonhos. A gente fica naquela, né? Porque não é só isso, né? Claro. Nós temos que sempre entender que sonhar é o primeiro passo. Você, para andar 1000 léguas, você tem que dar um primeiro passo. Verdade. Então o sonho é esse primeiro passo. Agora, a execução, nós vivemos muito numa zona de conforto. Nós brasileiros não temos, graças a Deus, mas temos que dizer isto, nós temos um país, uma situação geográfica muito abençoada. Nós não temos terremoto, maremoto, não temos vulcão, não temos nada disso, não temos dificuldade de perseguição, né? Nós temos um culto livre, não temos nada, a não ser enfim, o que hoje está se debatendo os 10, a corrupção, né? Isso é o que está nos alarmando. Mas temos que entender que as dificuldades é que nos proporcionam as facilidades. E as coisas, às vezes, para a realização disso, às vezes a coisa é simples. A gente só aprende pelo erro. Ninguém aprende pelo acerto. Então o erro faz parte da nossa realidade de vida, da nossa construção de um sonho. Nós precisamos caminhar para errar e através desse erro a gente chegar ao acerto. Então o erro dentro do sonho, a frustração dentro do sonho é uma bênção, porque por ele nós chegamos ao acerto e finalmente a realização. Isso nos encoraja, né? Porque você acaba forte para ter outros sonhos. Sim, exatamente. Amadurece. Um ouvinte aqui dizendo, olha, JR, eu sou técnica de enfermagem e sonho em fazer medicina. E ela diz, eu tenho 58 anos. Já salvei meu pai 2 vezes das mãos de médicos que não estavam fazendo o procedimento certo. Olha que bênção, porque você, ouvinte, ainda que não seja hoje médica, você está no exercício, claro, não é o exercício ilegal. Você está no exercício de uma ação que muitos médicos não fazem. Ou não fazem porque não fazem, ou porque não sabem, ou às vezes alguns porque não querem, não estão interessados. Mas não desista. Tá certo? A idade aí, doutor Dácio colocou isso aí, é um dos pontos. Quer dizer, nós vamos repetir os pontos, tá, ouvinte? Ouvintes estão pedindo aqui no nosso WhatsApp, aqui no Face. A idade, é claro que você tem que ter sabedoria, mas ela não é um impeditivo. Medicina, evidentemente que não. Entendeu? Vai criar um médico, enfim. Eu acho que a palavra-chave, JR, é planejamento. Às vezes nós assistimos aqueles filmes americanos que a família vai passar férias, aquelas férias maravilhosas, né? Que os americanos passam. Uma vez um pastor, amigo meu, que morou 11 anos nos Estados Unidos, ele falou até numa pregação uma vez. A gente fica imaginando assim, aquelas férias americanas porque eles têm muito dinheiro. Não, porque eles planejam. Acaba um período de férias e já estão planejando as férias do outro ano. Então, tudo com planejamento. Nesse aspecto, eu acho que nós precisamos andar muito, né? Porque até quando você fala de obra pública, fica evidente que falta planejamento. Por isso gasta-se mais. Se você tiver isso aí, que o senhor falou, pastor, planejar, as coisas ficam um pouco mais simples. Um ouvinte dizendo, olha, estava fazendo um curso onde eu não me sentia nada bem. Não sonhava em ter aquela profissão e faltando 2 meses para o curso acabar, larguei
e hoje estou muito realizada porque alcancei o que sonhei, diz a nossa ouvinte, que às vezes era o sonho do outro, né? Às vezes você está realizando o sonho de alguém. Pai, não da é? mãe. Pode ser também. Algumas pessoas colocando aqui aspectos espirituais, sonham em ver maridos convertidos, filhos libertos, e aí você tem uma questão altamente espiritual, sim, que é fundamental para que isso se realize, né? E aí, pastor Ailton, pergunta ao senhor o destaque que o senhor fez. Como não desanimar quando buscamos tanto algo que não acontece? A ouvinte quer que o marido se converta e ela chega em casa e ele está bêbado. A esposa, a mãe quer que o filho seja liberto e quando ela chega em casa, ela pega o menino numa situação inadequada. Tem se falado tanto aqui de planejamento, né? Mas o sonho, ele extrapola de certa maneira o planejamento. Ele repito aquela frase que eu falei, que um planejamento nada mais é do que um sonho com datas, mas um sonho ele transborda a questão de um planejamento quando você tem o sonho como sendo o lugar que você quer alcançar. Por exemplo, a questão de poder ter a conversão do esposo. Não há um planejamento para isso. Há uma insistência de oração, há uma convicção de fé, à luz até da palavra de Deus, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a questão é a seguinte: eu faço aí nesse aspecto, quando fala de quando as coisas não se estabelecem, como perseverar, uma correlação do sonho com a fé. Então a Bíblia fala no Novo Testamento, até citando a questão de Abraão, que Abraão trouxe à existência as coisas que não existiam. Deus o chamou, colocou-a fora da tenda e falou: olhe para os céus, veja as estrelas. Ele trouxe à existência o que não existia, uma descendência. Então tem uma relação de sonho com fé. Faço uma outra citação do Velho Testamento, quando o povo no cativeiro, na Babilônia, quando volta do cativeiro, o que esse povo faz? O que esse povo fala? Quando voltamos do cativeiro, éramos como os que sonham. Ou seja, eles tinham uma perspectiva de fé. Não havia uma data marcada, não havia uma etapa, mas havia uma perspectiva de fé. Então a gente pode pegar o sonho enquanto uma formatura, o sonho enquanto a compra de uma casa, o sonho enquanto um projeto e colocarmos num planejamento. Mas tem circunstâncias na vida que transbordam. E aí eu só quero citar um exemplo, que é um testemunho de um irmão, em que ele chegava em casa embriagado. E a mãe dele era uma serva do Senhor. E quando ele chegava em casa embriagado, drogado, sem conseguir abrir a porta da casa, a mãe falava o seguinte para ele: calma aí, profeta, que eu vou abrir a porta para você. Isso várias vezes. Esse irmão hoje, ele na época, ele tem uma overdose, ele vai para o hospital e é dado como morto. E a mãe fala: não, meu filho não está morto, porque Deus disse que ele ia ser um profeta, ele não está morto. Hoje ele é um servo do Senhor, ele tem aí pregado a palavra de Deus. Há uma correlação de sonho com fé que é muito importante. Nessa destacar. Mesma linha, o ouvinte de Nova Iguaçu dizendo: sempre sonhei em ter um filho, um casal de filhos. Engravidei de uma menina e tive uma gravidez muito difícil. Depois engravidei do menino e passei a gravidez no hospital, no choro para não perdê-lo. Quando eu estava com 4 semanas de gravidez, Deus falou comigo que tinha um projeto na vida do meu filho. E eu sonhava com isso. Aos 2 anos, em uma piscina em Santa Teresa, meu filho foi retirado, afogado da piscina, já roxo e com a língua enrolada. Eu peguei ele nos meus braços e orei ao Senhor, falando com Deus do projeto que ele tinha na vida do meu filho. Depois de meia hora, conseguimos chegar ao hospital e Deus, através dos médicos, ressuscitou meu filho. Para honra e glória do Senhor, meu filho está hoje com 18 anos. Amém. Mais uma vez a questão da fé associada à realização dos sonhos, né? Um ouvinte dizendo: JR, certa vez uma irmã que era solteira e os amigos dela já tinham casado, né? Os mesmos, né? Os amigos faziam muitas piadinhas sobre a irmã por ela ainda não ter se casado. Então, um dia em que estavam alguns dos que faziam piadas em uma pizzaria e essa irmã também estava, começaram a chamá-la de encalhada. Isso é que é amigo, entendeu? Isso é que é amizade boa. Chamaram a menina de encalhada. Ela ficou em silêncio, ouvindo tudo, pediu para falar e disse: encalhada não é quem ainda não se casou, mas é quem não aprendeu a esperar e se casou mal.
Um silêncio se fez na pizzaria. Glória a Deus por isso. Cada vez assim mais comum a gente observar em famílias mulheres que ainda não optaram e aguardar em Deus e não se precipitar para não viver um relacionamento frustrado, como muitas que nós observamos se casam na empolgação, muitas vezes colocam o nome de Deus, foi Deus que me mostrou, foi Deus que mandou, era de Deus esse relacionamento, esse rapaz para minha vida, e daqui a pouco tá esse rapaz lá, que não quer trabalhar, esse rapaz que agride ela verbalmente, agride ela fisicamente, e eu parto do princípio que essa irmã está correta em aguardar o tempo de Deus para a vida dela, porque na hora que Deus se manifestar para trazer a bênção dela, todas essas pessoas vão ver o poder de Deus manifesto na vida dela. JR, só uma questão também nesse aspecto de o sonho do casamento, há de se destacar o seguinte: não confundir o sonho quando o lugar que você chega e pronto, está tudo realizado. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não sou feliz porque eu não sou casado. Eu não sou feliz porque eu não tenho isso. A realização de um sonho, quando você coloca numa condição de felicidade, é totalmente equivocado, porque não tem uma questão que venha do outro que possa chegar e te falar: você está plenamente realizado. Então é importante tomar cuidado. Casamento é um desejo, a pessoa busca, mas se você deposita a sua felicidade numa condição de casamento, você pode até casar, vai ficar numa situação difícil por vezes, na maioria das vezes. Eu queria também, JR, salientar um outro aspecto sobre a questão da espiritualidade. A Bíblia nos mostra que Jesus sempre, quando fez um milagre, ele quis antes que houvesse a participação do homem em tudo, né? Sim. Então, Deus sempre espera, porque muitas pessoas pensam que sonhar é uma questão espiritual tão somente, e pede, e ora e espera. E não faz nada. E não faz nada. Verdade. Deus espera que você remova a pedra para que ele possa ressuscitar a pessoa. Ou seja, você tem que remover a pedra para que ele possa depois fazer o milagre. A sua participação, então, é importante, é indispensável na realização de qualquer sonho, mesmo sobre a questão espiritual. Verdade. Faça a sua parte, que está ao seu alcance, e Deus fará aquilo que você não pode fazer, mas que ele pode. E isto é fundamental, porque muitas pessoas se vivem numa zona de conforto. Ora a Deus e espera. Desculpe, espera. A coisa não vai acontecer nunca. Pastor Guilherme, um ouvinte aqui dizendo: JR, minha mãe se batizou há pouco tempo. Sim. Olha que beleza, né? Mas ela sempre teve o sonho de ganhar na Mega Sena. É o sonho da vida dela. Ela quer, o sonho dela é ganhar na Mega Sena. E ela quer dizer aqui que ela diz que quer ganhar na Mega Sena para ajudar a família. Sim, entendeu? sim. Pergunta: isso é pecado ou errado? Volto pro meu destaque inicial. É possível que eu esteja sonhando errado? Sim, está sonhando errado. Está sonhando fora de um princípio. O princípio bíblico é o princípio do trabalho, da dedicação. Não é esse princípio da sorte. Não há sorte. Você. Não há sorte. Se houvesse sorte, não haveria Deus. Exatamente. Essa questão de lançar sorte, jogos de azar. No caso dela, como ela foi batizada recentemente, ela não aprendeu ainda, faltou talvez o ensinamento. Agora, reveja o seu sonho, querida. Você precisa sonhar dentro. Quem está acompanhando é o filho. Então, o filho contar isso para ela, né? Isso. É mamãe. A gente precisa, nós confiamos em Deus. Em Deus. Deus vai providenciar, Deus vai usar a gente para abençoar. Só quer ajudar quem? Verdade. Sua tia, sua mãe, sua avó e tal. Então mãe, nós vamos ajudar. Ainda dou uma oferta para a igreja. Né? Vão desenvolver isso aqui, mas entrar para a questão de jogos é um caminho, ouvinte, sem volta. Verdade. Porque isso deixa a pessoa apaixonada. Entendeu? É um negócio cega. Aí onde cuidado com isso. O sonho vai tornar um vício, não é? E vai entrar nessa via de poder ter as coisas dominadas pela pessoa. Ouvinte dizendo: eu queria tirar uma dúvida, meu sonho é ser missionária. Entendeu, pastora? Minha mãe chora e fala: você só vai ser missionária depois que eu morrer. E diz assim: minha filha, porque sofre muito. Ela fala que nem todo homem aceita. Eu já faço a obra missionária e meu namorado não gosta muito. Será que estou sonhando errado, pastora?
Pode estar casando errado. É verdade. Tá namorando, não tá casada Ela tá ainda. namorando. Nesse caso, ela tá namorando. É o desejo do coração dela. Acredito que se Deus fez essa promessa para ela, o ministério dela é um ministério missionário. Eu creio que Deus vai colocar essa situação, vai trabalhar no coração da mãe dela, vai trabalhar no coração desse namorado. Caso não seja ele, Deus vai preparar um esposo que entenda o ministério dela, porque não é fácil. Vamos ressaltar que é um ministério espinhoso. Verdade. Mas se existe o desejo no coração dela, e se esse desejo está ligado, existe o sonho, o desejo, se está ligado em Deus, ela pode ficar tranquila que o Senhor há de colocar tudo no lugar e ela vai conseguir mexer até no coração da própria mãe, porque alguém que disse o seguinte, que você tem convicção do chamado de Deus, isso é importante, que você tem. Claro. Existe uma prova, uma evidência, a família. Sim. E a terceira prova é a igreja. Até aí, na descrição que ela fez, ela não falou sobre a igreja. Como é que a igreja entende isso, né? Que é importante ouvir a igreja, a família e a ela mesma. E entendendo que quem fala com ela, com a família e com a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo que fala com a pessoa também vai falar com a família e com a igreja. Então, se não falou ainda com a família e com a igreja, isso não quer dizer que a família queira. Família pode discordar, mas vai dizer assim, não tem jeito. Você nasceu para esse negócio mesmo, menino. Né? Deixa eu aguardar o tempo de Deus. Me permita dar um testemunho sobre esse negócio do chamado, né? Eu, em 1962... Que isso, rapaz. Foi quando eu me converti. E eu me decidi ser pastor. Olha. E eu não sou pastor, nunca estudei teologia. Sim. Mas veja só como é que Deus honra tudo aquilo que a gente planeja. Eu decidi ser pastor naquela época. Até hoje não estudei psicologia, não estudei teologia, sou psicólogo, fiz hematologia primeiro, depois fui fazer psicologia, fiz pós-graduação sempre na área da médica. E pois bem, hoje eu vejo que eu sou pastor de alguma forma. Porque o pastor, ele pastoreia o coletivo. Eu pastoreio o individual. É um cuidador. Porque o psicólogo é aquele que cuida individualmente da pessoa. Então eu estou sendo um pastor no meu exercício na psicologia, com aquele irmão que vai ao meu consultório, e eu pastoreio com conhecimento psicológico, com base bíblica, como o pastor também faz o seu aconselhamento com o conhecimento teológico que tem. Então, eu me vejo hoje exercendo a minha profissão, que em 1962 eu decidi que era servir a Deus, servindo a pessoas. O sonho, só uma questãozinha, a distinguir o desejo de ser missionário e o chamado para ser missionário. Porque às vezes tem um desejo e não tem um chamado. Se tem um chamado, essas etapas que o JR colocou, isso vai se estabelecer, inclusive no casamento, porque Deus não vai dar um chamado para missões e vai permitir que a pessoa case com um cara que não gosta de missões. Ouvinte dizendo, eu tenho um grande sonho de poder construir a minha casa. Já comprei o terreno, mas tá difícil. Tô morando no quintal da minha sogra. Rapaz. Vai andar mais rápido, é uma motivação. É a motivação, né? Correr, Vai trabalhar dobrado. Isaías. Trabalho numa pequena lanchonete no mesmo quintal. Eu tenho fé que vou conseguir. Sou casada desde os 15 anos. Olha, menina. Já sou avó de 2 meninos. Sou feliz. Tenho Jesus no barco. Tenho 40 aninhos. Olha aí. 40 aninhos aí. Muitos anos de casado. Novinha e muitos anos de casado. Lutando sempre com Jesus na frente. Tô aqui ouvindo vocês falando sobre os sonhos, fazendo os meus salgadinhos. Capricha aí, ouvinte. Capricha aí. Podia mandar pra gente um pouquinho. Nem fala. De Alcântara, ouvinte dizendo, o sonho tem que estar aliado à fé e a muito trabalho. Tenho 2 filhos que sonharam em ser médicos, estudaram, se esforçaram e se formaram e realizaram o sonho. Deus não pode fazer o que cabe a você. Compartilha mais um de nossos queridos ouvintes. Eu quero agradecer o carinho da nossa audiência e o carinho dos nossos colaboradores, trazendo-nos aqui hoje muitas lições importantes sobre esse assunto. Muita gente tem planos, muita gente tem sonhos e nós precisamos ter planejamento e objetivo. Como trabalhar esses aspectos? Nem todo mundo sabe planejar. Verdade, gente, cá entre nós, nem todo mundo sabe. Então, às vezes uma pessoa pode ajudar a gente exatamente nessa área, né?
olha, eu vou te ajudar nessa área aí e vou te dar uma força para te ajudar a realizar o seu sonho. Não é que a pessoa vai realizar, a pessoa vai nos ajudar a planejar como colocar esse sonho em prática. É um desafio muito grande que nós precisamos assumir. E para você que não sabe o que vai acontecer no futuro, deixo para você uma palavra, uma letra que eu fiz, cantada aqui pela nossa querida Ariane, uma vinhetinha, um jingle pequenininho, mas que serve de encorajamento para o coração dos nossos ouvintes. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Alguma vez você percebeu que estava sonhando errado, abriu mão e partiu para outro sonho? 50% dos ouvintes disseram que já passaram por isso. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado aos nossos ouvintes, uma participação impressionante dos nossos ouvintes no programa de hoje. Retrato de ser este um assunto de extremo interesse para o coração dos nossos ouvintes. Vamos às 10, eu ia falar 10 medidas, mas 10 medidas nós já estamos, estou com as 10 medidas abraçada aqui com ela. São os 10 tópicos aí que o Dr. Dácio nos deu aqui na abertura e muita gente solicitou. Nós vamos repetir, então você vai poder depois ouvir através do nosso site debate93.com.br. Hoje, a partir das 19 horas, o programa já estará disponível. Marcela vai ler agora. Número 1. Tudo é possível se você se dedica com talento e vocação. 2. Você pode mudar seu destino com imaginação e conhecimento. 3. Não se preocupe com a sua idade. 4. Descubra quem te inspira e por quê. 5. Seja acelerado, mas tenha paciência. 6. Acostume-se a aprender com seus erros. 7. Esqueça o glamour. 8. Pequenas coisas é que fazem a diferença. 9. Saia de sua zona de conforto. E 10. Tenha iniciativa. E o 11. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. Tá aí a palavra para os nossos queridos e amados ouvintes. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Antes aqui de eu apresentar o tema de amanhã, tem um ouvinte que já perguntou aqui algumas vezes. Eu vou pedir a vocês, vou pedir ao pastor Guilherme e ao pastor Ailton que nos ajude aqui, a pastora também, objetivamente. O ouvinte está perguntando se é pecado levar tablet para o culto. Entendeu? Ao invés de ser a Bíblia, papel impresso, em vez de levar a Bíblia, ele está perguntando, é errado? Olha, isso vai do costume de cada igreja local, né? Errado não é, pecado não é, não vejo problema. O importante não é a Bíblia do ponto de vista do livro, mas sim a mensagem, o conteúdo da Bíblia. E hoje com as tecnologias nós temos no celular, no tablet. Pecado não é levar a Bíblia, pecado é ele levar o tablet como Bíblia, na hora do culto ele ficar na internet sem ler a Bíblia, entendeu? Boa. E se ele tem a Bíblia no coração todinha, não precisa nem levar livro nenhum, é só ele abrir no coração que tá certo. Independente de livro ou tecnologia, o importante é ele viver, né? Aquilo que pregar e viver aquilo que a Bíblia ensina. Muito bem, quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos colaboradores aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação e a sua opinião com a gente aqui na Melhor. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Um abraço carinhoso para o povo querido da Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera, onde eu estive ontem à noite. Um povo querido, carinhoso e amável. Deus abençoe a todo esse povo. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, JR, apesar de andar corretamente diante de Deus e dos homens, o mau testemunho de outros cristãos tem me prejudicado, viu? O que mais ouço é que alguns crentes são pouco confiáveis e às vezes até percam o negócio por ser evangélico. O que devemos fazer diante da desconfiança dos outros que não foi gerada por erro nosso? É errado concordar que há de fato gente que só faz sujar o nome do Senhor?
Estamos vivendo um tempo de crise quanto aos valores morais e éticos no nosso meio? Podemos dizer que essa desconfiança é um tipo de perseguição que a Bíblia diz que iríamos sofrer nos últimos dias? Essa não mudança de vida daquele que se diz crente significa que não houve conversão real? Que pensa você, ouvinte, sobre este assunto? Esses e outros temas estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ailton Desidério, forte abraço, meu irmão. JR, um forte abraço. E para os ouvintes, Provérbios 18:2, você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Pastora Tatiana, Deus abençoe sempre. Também, amados ouvintes, eu gostaria de deixar para vocês a convicção da fé. Fé, certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não importa a sua idade, não importa a dificuldade que você esteja passando agora. Confie em Deus e o Senhor há de conceder o desejo do seu coração. Não desanime, persevere, trabalhe e confie. Pastor Guilherme Costa, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Mandar um abraço para um casal de amigos lá de Petrópolis, pastor Gustavo Figueiredo e a irmã Márcia Figueiredo, e a Igreja Metodista Wesleyana no bairro de Cremeri, em Petrópolis. E também para as minhas ovelhas queridas da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, onde eu estou lá às terças e quintas às 19h30 e domingo às 19 horas na rua Severino Mendes, número 9, em Parque Nazaré. Um abraço. Maravilha, doutor Dácio, Deus abençoe sempre, meu querido. Obrigado, JR, como também eu quero dizer a você, ouvinte, que hoje sintonizou esta rádio e se identificou com um tema que nós aqui discutimos. Eu queria dizer que a Primeira Igreja Batista do Recreio, através do Ministério de Aconselhamento Cristão, está à sua disposição para ajudá-lo, porque não há saúde física sem saúde emocional. Não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Maravilha, nós vamos orar juntos. Quero convidar o povo de Deus a orar conosco com o pastor Ailton Desidério. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração: sonhos, planos, objetivos, frustrações. Gente que vai estar hoje aí pensando naquilo que não fez. E é hora da gente pensar naquilo que nós faremos, quem sabe aí com a bênção de Deus, com planejamento, sem atalho algum, hein, ouvinte? Hein? E ouvinte, coisa boa vai acontecer. Nós vamos orar também com carinho aqui, pedindo a cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. E hoje aqui na 93, pastor Ailton, nós estamos agradecendo a Deus porque o irmão Harold e a Ivelise estão completando hoje 55 anos de casados. Nós temos acompanhado aqui os dois há bastante tempo e temos aqui a alegria de apresentar os nomes dos dois, pedindo ao Senhor que abençoe a vida de ambos, para que eles sejam fortalecidos no amor do Senhor e caminhem com alegria na presença do Pai. Orando e agradecendo. Esse é um encorajamento, é uma palavra boa para todos os nossos queridos e amados ouvintes. Deus abençoe o irmão Harold, Deus abençoe a querida Ivelise e assim a todos aqueles que nos acompanham hoje, que quem sabe também estejam aí completando mais um ano de vida conjugal. Vamos orar juntos? Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos por este momento e te pedimos uma bênção toda especial para o irmão Harold, para a irmã Ivelise, e agradecemos por essa data tão significativa, 55 anos de vida conjugal. Ó Deus, que o Senhor renove graça e unção sobre a vida deles. Abençoa nossos ouvintes, ó Pai, ajude-os, ó Pai, nos sonhos, na realização, no entendimento, que a intenção do coração é nossa, mas a confirmação vem do Senhor. Abençoa os enfermos, dando cura, os enlutados, consolando e confortando, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.